Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-los trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Ainda, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ainda, versículo 30 a seguir. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-los com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele,
para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita de um filho e chamou seu nome Moabe, este é o pai dos moabitas. E a menor teve também um filho e chamou seu nome Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito obrigado. Aleluia. Amados irmãos, eu quero falar nesta noite. Eu gostaria da sua atenção, porque nós estamos falando aqui de metanoia, mudar de vida, mudar de mente. E eu quero falar nesta noite sobre a influência de Sodoma, a influência de Sodoma na vida de Ló e a sua família. Amém? A influência de Sodoma na vida de Ló e a sua família, e a influência do mundo na vida do cristão. Nesse texto que nós lemos, ou aqui no livro do Gênesis, tem 3 fatos aqui, ou melhor, 2, que são bizarros, que quando eu leio esta passagem, por muitas vezes eu questionei, por que registrar uma coisa tão feia na Bíblia? Porque o escritor teve o cuidado de registrar 2 fatos aqui terríveis. Então, muitas vezes eu li essa passagem, e quando, às vezes já lendo segunda, terceira, quarta vez, eu nem vou ler isso aqui não, isso é feio demais, isso é terrível. Mas aí, quando uma coisa preocupa a gente sempre está com aquilo na mente, quer descobrir mais alguma coisa, quer buscar sentido para aquilo que está escrito. E então, meus irmãos, eu vou falar aqui sobre a influência de Sodoma na vida de Ló. É metanoia, é mudança de mente. E eu vou falar primeiramente aqui de uma mudança negativa. Como Ló mudou de mente para uma forma negativa. E quando os irmãos estão aqui aprendendo, lutando para ter uma mudança de mente de uma forma positiva. Conhecemos a história de Ló. Primeiramente encontramos Ló acompanhando Abraão, seu tio, até o dia que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, a discutir, porque não havia pastagem para o gado de Abraão e de Ló, não estava tendo condição deles permanecerem juntos. E então Abraão, ele chama o seu sobrinho e diz: não precisa de haver problema, não precisa de briga, você vai fazer o seguinte, você está com liberdade, você olha para sua frente, a campina está diante de você, e você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas vamos resolver o problema. A Bíblia diz então que Ló, ele se levantou e, quem sabe, andou um pouco, ou de repente subiu até em um lugar mais alto, e diz a Bíblia que toda a campina de Sodoma estava diante dele. E a própria Bíblia afirma que era um lugar muito bonito. E Ló então, rapidamente, eu creio que ele chega para o seu tio e disse: eu já escolhi para onde eu quero ir. E a Bíblia diz que Ló armou as suas tendas na porta
de Sodoma. Primeiramente, vamos encontrar Ló armando a sua tenda nas portas de Sodoma. E amados, Ló arma as suas tendas na porta de Sodoma. Conhecemos a história de Sodoma. Era uma cidade perversa, era uma cidade que o seu pecado chegou aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus. Mas Ló estabelece a sua morada, arma a sua tenda nas portas de Sodoma. Amados, nós não podemos, há coisas que não têm como coexistir juntas. O bem e o mal não podem estar juntos. Mas Ló, levado pela a ganância, pela beleza do lugar, armou ali as suas tendas. E nós vamos encontrar no capítulo seguinte que alguns reis fizeram guerra contra Sodoma e levaram a Ló, que habitava em Sodoma. A gente já vai encontrar Ló agora morando dentro da cidade de Sodoma. Ou seja, Ló acabou se deixando levar, se arrastar pelo modo de vida da cidade e achou que poderia morar dentro da cidade sem que isso lhe trouxesse algum prejuízo, porque nós estamos falando da influência de Sodoma na vida de Ló. Ló agora está morando dentro de Sodoma. Quando os reis tomaram a cidade de Sodoma, levaram Ló preso, a Bíblia afirma que ele estava habitando dentro da cidade de Sodoma. Amados e queridos, e o sistema, o modo de vida de Sodoma, contaminou Ló e a sua família. Então, tantas vezes eu busquei uma explicação, por que foram cometidos atos bizarros, e eu não conseguia entender. Mas então, eu cheguei à conclusão que Ló deixou-se modelar a sua vida, o seu caráter, foi recebendo influência de Sodoma, influência e mais influência, chegando ao ponto de Ló ser uma pessoa importante dentro da cidade de Sodoma. A Bíblia diz que ele se assentava à porta da cidade, e esse lugar era para pessoas importantes, era para anciãos, era para conselheiros. E chega o dia, então, irmãos, que Deus decide que vai destruir a cidade de Sodoma. Vocês também conhecem a passagem bíblica, que Abraão, quando Deus avisa para Abraão, Abraão começa a interceder pela cidade. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Sim, por amor dos 50 justos, eu poupo a cidade. E sabemos que Ló foi diminuindo, até que ele perguntou: Senhor, não fica irado comigo, vou perguntar pela última vez. Se tiver 10 justos, o Senhor poupa a cidade? Deus diz assim: se tiver 10 justos dentro da cidade de Sodoma, eu não vou destruir a cidade. Então, irmãos, não havia nem 10 justos dentro da cidade de Sodoma, e Ló habitando ali. Agora, pela intercessão de Abraão, Deus envia os anjos à cidade de Sodoma para tirar de lá Ló e a sua família.
E a gente vai ver como que essa cidade influenciou a vida de Ló e a vida da sua família. Primeiramente, vamos ver um pouquinho da situação daquela cidade. Os anjos chegaram à casa de Ló, ou chegaram na cidade. Ló foi hospitaleiro, convidou aqueles varões para ir à sua casa, passar a noite ali, e no outro dia eles seguissem viagem. E por muita insistência de Ló, os anjos entraram na casa de Ló. Lembrando, viu, amados, que esses anjos apareceram ali em forma de homens, não apareceram ali brilhosos, né? Soltando fogo para todo lado, não. Eles apareceram ali com homens normais, vestes normais, não tinha nada diferente, não. Porém, eles estavam ali enviados por Deus. Ló recebe-os na sua casa. Aí uma coisa interessante aqui, né, irmãos? Ló faz lá, Ló diz para eles: entra na minha casa, passa a noite, lava os pés, né? E de madrugada vocês vão embora. E ele insistiu, e os anjos então entraram para casa, comeram, e a Bíblia diz que antes que eles se deitassem, os varões de Sodoma cercaram a casa de Ló. E eu fico aqui olhando, irmãos, que diz a Bíblia que cercou desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Aí tem uma hora que eu fico assim: não, isso aqui acho que é até um exagero, não é possível, não é possível. Mas está escrito, é verdade. Não importa o que eu acho, né? A verdade está aqui, né? Então, amados, aqueles varões cercaram a casa de Ló. Eu estou dizendo que isso é uma passagem muito feia, mas nós vamos tirar lições excelentes daqui, viu, irmãos? Cercaram a casa de Ló e chamaram: Ló, Ló, traze para fora os varões que entraram na sua casa. Traze-os para fora, para que o conheçamos. Vocês sabem muito bem, mas para quem tiver dúvida ainda, conhecer aqui é que aqueles homens estavam dizendo: traze eles para fora, para nós termos relações sexuais com eles. Porque eu quero mostrar para os irmãos a influência de Sodoma na vida de Ló e a sua família. E a gente então fazer aqui uma aplicação sobre a influência do mundo na vida do cristão, e nós aqui olharmos, cada um examinar a si próprio e ver até onde o mundo tem influenciado a sua vida, até onde o mundo tem mudado a sua mente para o mal, e a oportunidade de transformar pela renovação do entendimento para experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então, amados, agora vocês imaginam, em volta da casa, se vieram todos os varões, desde o maior até o menor, de todos os bairros da cidade, então encheu a rua, lotou. E eles estão lá insistindo com Ló. Ló, sai do lado, abre a porta, sai para fora e puxa a porta atrás dele, fecha a porta, e os varões estão nervosos. E ele disse: meus irmãos, não vamos fazer isso não. Esses homens vieram à minha casa, eu recebi-os aqui na minha casa, e agora eu coloquei eles para fora para acontecer um negócio desse. Não, de jeito nenhum. E agora, irmãos, o primeiro fato bizarro, que eu não conseguia entender. Ló fala assim: não. Eu tenho 2 filhas virgens, que não conheceram homem. Eu vou tirá-las para fora, vou entregar para vocês, e vocês façam delas o que vocês quiserem. Aí eu fico sem entender. E vocês? O pai de vocês fala assim com... Hein?
Já pensou? Uma multidão lá fora e o pai pegar e falar assim: não, aqui ó, eu vou tirar minha filha aqui, vou entregar para vocês, vocês fazem dela o que vocês quiserem. Vocês podem abusar dela, faz do jeito que vocês quiserem. Já pensou? É empregador. Qual pai? Qual pai? Aí eu não entendo porque, ou eu não entendia. Agora eu acho que eu estou entendendo. Por que que Ló fez isso? Porque antes você fala assim, Ló, nosso Deus, Ló ficou com dó daqueles varões. Ló quis proteger aqueles varões. Ah, mas proteger o varão e dar as duas filhas? Ah, não, eu ficava com as minhas duas filhas e conversava com o varão. Não tem um jeito de nós fugir daqui, não. Tem um jeito de vocês me ajudarem aí. Me ajuda aí. Mas minhas filhas não vão lá para fora de jeito nenhum. Então, o primeiro fato bizarro, irmão. Um absurdo, irmão. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Coisa feia, né? Mas, tudo bem, vamos prosseguir. Aí a Bíblia diz, porque não é... A Bíblia diz que Ló volta para dentro, fecha a porta, e os varões estão esse homem é estrangeiro, veio habitar aqui na nossa cidade, e agora vem dar uma de juiz ainda sobre nós? Tira os homens para fora, e olha Ló, nós vamos fazer mal para esses homens, e para você ainda vai ser mais ainda. O negócio para você agora apertou. Aí a Bíblia diz que aqueles varões, os anjos, feriram aqueles homens de cegueira, que eles ficaram procurando a porta e não acharam. É outra coisa maravilhosa, irmãos, que quando Deus faz as coisas, né? Porque você para pensar, não, você estava próximo da porta, achar a porta estava fácil, mesmo cego, né? Mas quando Deus faz bem feito, irmão. Amém? Glória a Deus, o Senhor é poderoso, né, para guardar os seus servos e livrar na hora da peleja. Muito bem, aqueles varões então, cegaram eles, não puderam entrar, e agora aqueles varões, Ló, o negócio é o seguinte, a gente veio aqui, onde está a sua família, seus genros, quem mais você tem aqui na cidade? Porque, olha, avisa para eles, chama eles, que... para vocês saírem imediatamente da cidade, porque nós vamos destruir esta cidade. Aí, irmãos, o quanto que Ló havia recebido influência de Sodoma, porque os anjos estão, a Bíblia diz que os anjos estão apertando com Ló, vão Ló, está demorando, vão lá, o negócio é para agora, chama aí a sua família. Ló vai falar com os futuros genros dele, os genros zombam dele ainda. E Ló, diz a Bíblia, que os anjos estão apertando com ele depressa. Olha, já está amanhecendo o dia, e assim que o sol raiar, vai descer fogo. Sai Ló, vamos, sai rápido. A Bíblia diz que Ló demorava, a ponto dos varões, dos anjos, pegar Ló pela mão, as filhas de Ló, a mulher de Ló, e sair conduzindo, quem sabe até arrastando eles, para eles sair da cidade. Por quê? Porque o coração de Ló já estava na cidade de Sodoma. O coração da mulher de Ló já estava na cidade de Sodoma. O coração das filhas de Ló já havia, ou estavam também na cidade de Sodoma. Eles amavam Sodoma. Eles já estavam acostumados com o pecado de Sodoma. Eles estavam acostumados com a imoralidade de Sodoma. Eles estavam acostumados com a carnalidade, uma imoralidade tamanha. Mas eles já estavam acostumados. Ló não queria sair. E agora nós vemos que os anjos disseram: Ló, vai, sobe pelas campinas, vai lá para tal lugar assim, depressa, porque não dá tempo. Vai, escapa lá para cima daquele monte para você não morrer. E Ló, pesaroso, Senhor, assim não dá, não dá.
olha, o Senhor já usou de misericórdia comigo, então faz uma coisa, deixa eu ir para aquela cidade que está mais próxima ali. Aí o anjo disse, então vai para a cidade de Zoar, mas apressa-te, escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí, irmãos, a influência de Sodoma na vida da mulher de Ló. Ela estava saindo contra a vontade. Ela saiu praticamente arrastada. E a ordem era, vai, escapa para lá e não olha para trás não. Mas ela não aguentou. Ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então vemos a influência na vida de Ló. A influência na vida da mulher de Ló. Aí, irmãos, eu passei a entender por que Ló ofereceu as duas filhas. Porque Ló já estava acostumado com a imoralidade, com o modo de vida daquela cidade. Não tinha respeito, não tinha pudor, não tinha vergonha, não tinha nada de bom. E Ló fez aquilo como se fosse normal, irmãos, porque quando a gente se acostuma com o pecado passa a ser normal. Então Ló teve facilidade, não, os varões não, mas eu vou entregar minhas filhas para vocês fazerem o que quiserem. Porque Ló não era um homem ruim, Ló não era um homem que havia se perdido totalmente, mas ele já havia recebido a influência de Sodoma e Gomorra, ele já havia recebido a influência da cultura, do modo de vida daquelas pessoas. Ló estava acostumado com os pecados daquelas pessoas que entregaram as suas filhas para serem abusadas. Para ele estava normal. Está entendendo, irmãos? Então vamos mais. Agora a mulher de Ló, também com o coração preso na cidade, influenciada pela cidade. Uma cidade que, vamos dizer assim, uma cidade que para um cristão, para um servo de Deus, era uma cidade que não servia para morar. Mas eles estão lá. Agora o anjo vai lá para tirar e eles estão com uma dificuldade tremenda para sair. E a mulher então se converte numa estátua de sal. E a Bíblia diz agora que Ló e as suas duas filhas escaparam. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Irmãos, vocês estão vendo aqui que Deus lembrou de Abraão e tirou Ló. Deus não lembrou de Ló, Deus lembrou de Abraão. Abraão, meu servo fiel, o homem que eu chamei, homem que eu confiei ele promessas. E por causa de Abraão, Deus deu livramento a Ló. Mas agora acontece outro fato bizarro aqui, que subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas.
Olha, irmãos, daqui a pouco a gente vai aplicar isso aqui para nós, hein? Olha só, o que é que as filhas de Ló aprenderam lá na cidade? Olha só o que as filhas de Ló aprenderam lá. Agora, estão lá numa montanha, estão morando numa caverna. A primogênita, ela disse: olha, nosso pai já está velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Aí eu faço uma pergunta aqui: aonde que eles estavam? Tudo bem que não tinha varão, mas aonde Abraão estava, tinha varão sobrando. Amém? Não tinha. Então, mas na terra agora não tem varão, não tem homem. Não tem. Mas podia falar assim: ô pai, vamos ao encontro lá do tio, vamos voltar para a companhia deles. O senhor perdeu tudo mesmo, a sua riqueza, a sua fazenda, seu gado, Deus queimou tudo mesmo. Vamos procurar o tio, quem sabe ele está bem. Não, estavam tão acostumadas com a vida imoral de Sodoma, que não tiveram dificuldade nenhuma para embebedar o pai e deitar-se com ele, para que pudesse então ter filhos. A Bíblia diz que a mais velha fez isso, e depois a mais nova, e elas conceberam do próprio pai. Eu ficava sem explicação, mas agora eu entendo. O problema é que eles haviam recebido uma influência tal de Sodoma e Gomorra, que eles estavam fazendo isso, as filhas fazendo isso, como se fosse normal. Havia perdido todo o temor, o senso de caráter, de pudor, de respeito, havia perdido tudo. E elas fazem isso, têm relações com o próprio pai, embebedam o pai, têm relação com ele, ficam grávidas, geram filhos. O que é isso? A influência de Sodoma na vida de Ló e a sua família. Então agora, amados, precisamos vigiar com a influência do mundo na vida do cristão. Porque hoje, o mundo, o sistema mundano, podemos comparar com Sodoma. E a verdade é que o mundo tem influenciado a igreja. Sim ou não? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Né, pastor? Infelizmente, mas falar a verdade, né? A igreja, o mundo tem levantado contra a igreja, Satanás tem preparado as suas artimanhas, os seus ardis, e tem enganado cristãos, tem arrastado cristãos, e muitas vezes tem mudado a maneira de pensar dos cristãos. E quantos cristãos hoje vivendo acostumado com o mundo, influenciado pelo mundo? Quantos cristãos que a sua mente, mudaram a mente, mas mudaram para pior. Foram iluminados, experimentaram o dom da graça de Deus, mas se deixaram influenciar pelo mundo. E hoje vivem uma vida cristã abaixo do nível. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aí eu não vou pedir desculpa não, irmãos, que de repente vocês estavam esperando uma mensagem de fogo, né? Mas essa é de fogo, viu? É fogo puro, viu? Mas é a palavra que Deus me deu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas louvamos ao Senhor, que ainda que você esteja aqui nesta noite, dentro desta casa, e que às vezes o mundo tem te influenciado, mas você está aqui lutando, você está aqui pedindo misericórdia, aleluia, você está aqui buscando a face do Senhor, aleluia, você está buscando aqui uma mudança na sua vida, uma mudança na sua mente, aleluia, e Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, agora a pergunta para nós, quando a Bíblia diz para nós transformarmos pela renovação da nossa mente, a renovação do nosso entendimento, aí eu pergunto, você tem se transformado pela renovação do seu entendimento? Onde você tem fixado a sua tenda? Onde você está habitando? Nas portas do mundo, nas portas de Sodoma? Ou está habitando dentro de Sodoma? Ou você está habitando dentro do mundo? Onde você tem colocado, fixado a sua tenda? Você também está absorvendo a forma de vida pecaminosa deste mundo? Está falando como o mundo, vestindo como o mundo, namorando como o mundo, negociando como o mundo, servindo a Deus como o mundo. Qual é a influência que você tem recebido? Bendito seja o nome do Senhor. Você, quem sabe, vivendo na fornicação, na pornografia. O irmão cantou um hino. Como é que é dentro do quarto? Ele me vê, né? É assim, né? Não, porque os olhos de Deus estão sobre nós a todo instante e em qualquer lugar, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe que a influência do mundo venha derrubar a sua fé. Aleluia. Você tem recebido a influência do mundo? Cantando as músicas do mundo? Ouvindo as músicas do mundo? Porque às vezes a gente, quando olha para Sodoma e Gomorra, a gente só pensa lá no sodomismo, no homossexualismo. Mas uma queda, a influência, irmão, a influência ela não chega de uma vez, ela vem de pouco a pouco. Aí de repente, você está mais preocupado. Aleluia. Eu vou falar aqui com uma certeza e convicção, irmão. Tairone não ouve música mundana. Verdade? Não, só de ver o jeito de você louvar e adorar, eu sei que não ouve. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, mas tem umas músicas que não tem nada a ver. Não tem não, irmão, mas também não edifica em nada. E aquilo que não edifica, irmão, para mim não vale nada. Eu falei outro dia até com as meninas que, né, eu estava falando que um certo líder, ele disse, porque aí alguém questionando ele a razão da glória de Deus na vida dele, da unção de Deus na vida dele, ele falou assim, não, eu pago um preço. Quando a gente fala assim, a gente paga um preço. Ah, não, Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da nossa salvação lá, irmão. Agora ele manda eu renunciar ao pecado, manda eu renunciar ao mundo, manda eu renunciar aos prazeres. E renúncia, irmão, é pagar um preço. Aí ele disse, não, eu pago um preço. Qual é o preço? Não, eu não ocupo o meu tempo vendo filmes. Eu não ocupo o meu tempo vendo futebol. Ele não disse que é pecado. Ele disse que isso não edifica a vida dele. Pelo contrário, isso vai entulhando a mente dele. Ele tem que pensar naquilo. Depois de ver um filme, fica remoendo as cenas do filme. Ele fala assim, e se eu começar a fazer isso, eu perco a unção de Deus que está na minha vida.
Aí muitas vezes, irmãos, a razão da gente perguntar por que fulano é tão abençoado e eu não sou, eu estou na igreja igual ele. Não, você não está na igreja igual ele, não. Você não sabe o que é lá na casa dele, você não sabe como ele se comporta no mundo, na escola, no trabalho, aonde ele estiver, você não sabe. Você não sabe como ele se comporta lá no seu quarto de dormir. Às vezes, enquanto você está lá vendo algumas páginas imorais, ele está lá adorando a Deus, ele está cantando louvores ao Senhor, ele está de joelho dobrado, clamando pela presença de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus não tem privilegiados não, mas aquele que se humilha, aquele que se dobra, aquele que clama por Ele, Ele responde. Aleluia, aquele que quer andar com Ele, Deus está disposto a andar junto dEle. Aleluia. Mas luz e trevas não têm comunhão nenhuma. Aleluia. Aleluia, a Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 4. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: para que não andeis mais como andam os gentios, entenebrecidos na sua mente. Porque, irmão, tem coisas que aparentemente não são pecado, mas elas nos distraem, elas nos levam ao pecado, elas nos afastam de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com a influência do mundo, precisamos estar vigilantes. Bendito seja o santo nome do Senhor, porque daí a pouco você vai ver um crente lá namorando como namora o mundo, e se falar com ele, não, o tempo agora é outro, o tempo mudou, não é mais a mesma coisa não. No seu tempo lá, pastor, era careta mesmo, agora não, porque receberam a influência do mundo. Aleluia. Daí a pouco está cantando músicas do mundo, mas isso não tem problema, nada a ver, eu estou só cantando, não tem problema. Tem, você é templo do Espírito Santo, você foi comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus te chamou para ser testemunha dele, para ser um adorador, para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, para fazer a diferença neste mundo. Oh, aleluia, arme a sua tenda na igreja, arme a sua tenda na presença do Senhor, arme a sua tenda na casa do Pai, more na presença do Senhor, habita na presença do Senhor. Oh, aleluia, habita na presença de Deus, aleluia. Aleluia, habita na presença do Senhor e viva uma vida de comunhão profunda com Ele. Desfrute da paz que Ele dá, desfrute do prazer, da alegria. Aleluia, tenha a presença de Deus na sua vida todos os dias e todos os instantes da tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Entenda qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque quando a gente está cheio da presença, quando a gente está cheio da glória, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, a sua mente está cheia, o seu coração está cheio, aleluia, você está cheio de gozo, você está cheio de alegria, e assim você não precisará alimentar, nem entulhar a sua mente com as bolotas do mundo, aleluia, com aquilo que Satanás oferece, aleluia. Então eu digo, não deixe o mundo influenciar a sua vida. Não deixe o mundo influenciar a sua vida cristã. Porque aí de repente fornicação não é pecado mais, adultério já não é pecado mais, e nada mais é pecado, e mais nada é pecado, e mais nada é pecado. Por quê? Porque recebeu influência do mundo. A palavra de Deus é viva e permanece para todo sempre. Aleluia.
E Deus te chamou, não é para ser influenciado pelo mundo, não. Deus te chamou para ser influenciado pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus tem te colocado nesta casa, Deus tem te chamado, tem te tirado lá do mundo, aleluia, aleluia, porque Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um projeto na sua vida. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Nós podemos, irmãos, transtornar o mundo, nós podemos influenciar o mundo e não deixar o mundo influenciar a nós. Aleluia. Qual é o segredo, pastor? O segredo está na palavra de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, o poder está no Espírito Santo. Aleluia, e nós precisamos então viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui, igreja. Aleluia. A glória de Deus está neste lugar, irmãos. Oh, aleluia. A glória, a presença dEle. A presença dEle está aqui para mudar coração, mudar mente. A presença dEle está aqui para te renovar. A presença dEle está aqui para te restaurar. A presença dEle está aqui para te libertar. Aleluia, a presença dEle está aqui para te transformar. A presença dEle está aqui para te encher e te fazer uma nova pessoa. Aleluia, clame pela presença dEle. Oh, aleluia, clame pela presença dEle. Clame pela presença dEle. Receba a influência dEle. Receba a influência da palavra. Aleluia, seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida vitoriosa, uma vida de verdadeiro adorador. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Adore a Ele, adore. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. E eu quero dizer, renove a sua aliança com Deus. Renove o seu propósito com Deus. Se você veio até aqui e está sendo influenciado pelo mundo, renuncie agora e o Senhor vai te encher do Espírito Santo. Renuncia e Ele vai te encher. Oh, aleluia, vai renunciando, pastor, mas eu não tenho força. Ele te fortalece. Aleluia, eu não sei como fazer. Ele te dá sabedoria, clame por Ele. Aleluia. Soberano Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, eu tenho entregado a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor é que sonda os corações e que conhece todas as coisas, e nada está oculto perante os teus olhos. Ei, managácia. Oh, oh, aleluia, Senhor. Olha para aquele Senhor que mesmo tendo chegado aqui influenciados pelo mundo, mas receberam agora a influência da Tua palavra, receberam agora a influência do Teu Espírito, estão com o coração quebrantado, estão clamando por misericórdia, estão derramando lágrimas, estão expressando o seu arrependimento. Enche-os, ó Pai, agora do Teu Espírito, renova-os agora no poder do Teu Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Vai renovando agora, renova, sinta a presença dEle, sinta a glória dEle, seja renovado, seja restaurado agora. Oh, aleluia.
aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Joga fora a vergonha, joga fora a vergonha, aleluia, receba o renovo de Deus. Oh, aleluia, oh glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Renova, Jesus, renova nesta noite, restaura, Jesus, batiza no Espírito Santo, Jesus. Quebra, Senhor, quebra, Jesus, todo laço, quebra todo embaraço, Senhor, aleluia, lança por terra todo mal. Oh, aleluia, e em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio.